braquiocefálica. Depois, vamos explorar as principais tributárias de cada uma dessas veias e descrever quais são as áreas de drenagem em cada uma delas. Para finalizar, vamos ver algumas notas clínicas sobre a drenagem venosa da cabeça e do pescoço. Antes de mergulharmos neste tutorial, vamos recordar rapidamente o que são as veias. As veias são vasos sanguíneos que drenam o sangue desoxigenado do corpo, com exceção das veias pulmonares, que transportam o sangue oxigenado dos pulmões até o coração. O sangue venoso retorna ao coração e dali ele é bombeado até os pulmões para ser reoxigenado. A função das veias da cabeça e do pescoço é trazer o sangue venoso desoxigenado dessas regiões até a veia cava superior, que por sua vez transporta o sangue até o átrio direito do coração. A maioria das veias contém válvulas que mantém o fluxo de sangue em um sentido unidirecional. Enquanto as artérias possuem ramos, as veias têm tributárias. As tributárias são veias menores que drenam para as veias maiores. Nós vamos conhecer algumas hoje. Ok, vamos começar a ver as veias da cabeça e do pescoço, começando com a veia jugular interna. As veias jugulares internas são um par de vasos que se estendem da base do crânio até próximo das extremidades externais das clavículas. Nesse corte transversal do pescoço, podemos ver que a veia jugular interna pulsa dentro da bainha carotídea, lateralmente à artéria carótida. Essa veia está situada profundamente ao músculo esternocleidomastoide e, por isso, não é visível na superfície da pele. A veia jugular interna é a principal veia de drenagem do encéfalo. Ela é formada pela junção dos seios sigmoide e petroso inferior. Após sua origem, a veia jugular interna se estende inferiormente pelo pescoço até alcançar a veia braquiocefálica, como nós podemos ver nesta vista posterior do pescoço. Ela drena o sangue venoso da maior parte do crânio, do encéfalo, da cavidade oral, de estruturas superficiais da cabeça e do pescoço. As tributárias da veia jugular interna incluem o seio sigmoide, o seio petroso inferior, as veias meníngeas, o plexo venoso faríngeo, a veia facial comum e as veias tireoides superior e média. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma dessas tributárias. O seio sigmoide, que nós já mencionamos, drena o sangue venoso de algumas regiões do encéfalo. Ele é a continuação do seio transverso, que drena para a veia jugular interna depois de passar pelo forame jugular do crânio. O seio petroso inferior está localizado na fossa média do crânio e drena algumas estruturas dessa região, além de algumas partes do encéfalo e do ouvido interno. Ele se origina da porção posterior do seio cavernoso, lateralmente à cela turba. Depois, o seio passa pelo forame jugular do crânio e drena o sangue para a veia jugular interna. Nesta imagem, podemos identificar uma das principais veias meníngeas, a veia meníngia média. As veias meníngeas seguem junto com as artérias meníngeas e drenam a dura mater, que é uma das meninges que envolve o encéfalo. Só uma nota clínica aqui, que é um plexo venoso, tá? Muito importante. Eu não sei se quando vocês tiveram anestesiologia falaram com vocês, quando eu estou fazendo alveolar superior posterior, é muito importante que eu faça o refluxo que possa estar dentro de alguma dessas veias ou até a principal. Tá? Então tem uma ligação muito próxima com o encéfalo. Tomar cuidado na hora de fazer alveolar superior posterior. Meninges são membranas que protegem o encéfalo e a medula espinal. Seguindo para o pescoço, encontramos o plexo venoso faríngeo, uma rede de veias que fica ao redor da faringe. O plexo venoso faríngeo é formado pela união das veias faríngeas posterolateralmente à laringe.
Ele drena a faringe e a região superficial do pescoço, levando sangue até as veias jugulares internas. A veia facial comum drena as estruturas superficiais da face. Ela é formada pela união da veia facial e do ramo anterior da veia retromandibular e segue inferiormente para drenar para a veia jugular interna logo abaixo da mandíbula, como podemos ver aqui. As últimas tributárias da veia jugular interna são as veias tireoides superior e média. Essas veias se originam do plexo venoso glandular e drenam partes da glândula tireoide. Acompanhadas pelas artérias de mesmo nome, elas seguem anteriormente à artéria carótida comum e drenam para a veia jugular interna. Vamos seguir em frente e dar uma olhada agora na veia subclávia. A veia subclávia é uma das principais veias do pescoço. Na verdade, também é um par de vasos, ou seja, existe uma veia subclávia direita e uma esquerda. Como seu nome sugere, essa veia está localizada logo abaixo da clavícula. A veia subclávia começa como uma continuação da veia axilar na extremidade lateral da primeira costela. Ao seguir em direção à extremidade external da clavícula, ela se junta com a veia jugular interna para formar a veia braquiocefálica, na qual drena seu conteúdo. A veia subclávia drena o membro superior e pequenas partes do pescoço. Os tributários são a veia jugular anterior, a veia jugular externa e as veias do membro superior. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma dessas tributárias. As veias jugulares anteriores são um par de vasos que drenam as estruturas do compartimento anterior do pescoço. Elas são formadas pela confluência das veias submandibulares, logo abaixo do queixo. Cada uma cursa inferiormente na superfície anterior do pescoço e drena para a veia subclávia correspondente logo antes delas se juntarem às veias jugulares internas. Em algumas pessoas, a veia jugular anterior também pode drenar diretamente para a veia jugular externa. A veia jugular externa drena as estruturas superficiais da cabeça, incluindo o couro cabeludo e a face. Ela é formada pela junção da veia auricular posterior e do ramo posterior da veia retromandibular, próximo ao ângulo da mandíbula. Essa veia segue inferiormente ao longo do pescoço, superficialmente ao músculo esternocleidomastoide e drena o sangue para a veia subclávia logo antes dela se juntar à veia jugular interna. Como uma continuação da veia axilar, a veia subclávia recebe o sangue desoxigenado de todas as veias do membro superior. Seguindo para a última das grandes veias da cabeça e do pescoço, chegou a vez da veia braquiocefálica. A veia braquiocefálica também é conhecida como veia inominada. Como nós sabemos, ela é formada pela confluência da veia jugular interna e da veia subclávia, posteriormente à articulação externoclavicular. Todo o sangue venoso da cabeça e do pescoço, do membro superior e da parte superior do tórax é drenado para a veia braquiocefálica, que, por sua vez, drena para a veia cava superior e leva o sangue para o átrio direito do coração. A veia braquiocefálica recebe 4 tributários principais, que incluem a veia jugular interna e a veia subclávia, que nós já vimos. As outras tributárias são a veia vertebral e a veia torácica interna. Como seu nome sugere, a veia vertebral segue inferiormente ao longo da coluna vertebral pelos forames transversos das vértebras cervicais até chegar na veia braquiocefálica. Ela se origina de um plexo venoso no trígono suboccipital e drena estruturas como os músculos suboccipitais, os músculos pré-vertebrais do pescoço e a coluna cervical. Depois, termina na base do pescoço e drena para a veia braquiocefálica medialmente à veia jugular interna.
A veia torácica interna drena a região superior do tórax, a parede torácica e as mamas, e é formada pela continuação das veias musculofrênica e epigástrica superior do tórax. Ela recebe sangue venoso das estruturas adjacentes, seguindo superiormente para drenar para a veia braquiocefálica. Assim como a maior parte das veias do corpo, essa veia contém válvulas, e nesse caso são muito importantes para prevenir o refluxo do sangue, já que a veia segue superiormente. Antes de terminar, vamos dar uma olhada em algumas notas clínicas relacionadas às veias da cabeça e do pescoço. Talvez você já tenha ouvido falar do triângulo perigoso da face, também conhecido como triângulo da morte. Esse triângulo é uma região da face que se estende dos cantos da boca até a ponte do nariz. O motivo de ser uma área tão perigosa é justamente por causa da drenagem venosa da face. A veia facial, que drena essa região, se comunica diretamente com o seio cavernoso através da veia angular. Saber essa anatomia é muito importante clinicamente, pois qualquer infecção nessa região será drenada pela veia facial e a infecção pode então se propagar para o seio cavernoso, resultando em uma condição séria chamada de trombose do seio cavernoso. O seio cavernoso é um seio venoso do encéfalo que abriga nervos cranianos importantes envolvidos nos movimentos oculares. A trombose do seio cavernoso pode levar ao estrabismo convergente se o sexto nervo craniano, o abducente, for lesionado, à visão dupla ao olhar para baixo, caso o quarto nervo craniano, o troclear, seja afetado, ou a oftalmoplegia, que é a paralisia ou fraqueza dos músculos extraoculares. Uma infecção que se propaga até a veia facial e dali até os seios venosos durais pode ocorrer como resultado de um abscesso facial ou simplesmente após você espremer aquela espinha no canto do nariz ou perto do seu lábio superior. Então pare de espremer essas espinhas. E agora chegamos ao fim da nossa videoaula. Então é sempre ascendente, né, Ricardo? A drenagem também é ascendente. Na videoaula de hoje, mas vai pra dentro. as principais veias da cabeça Nessa região do triângulo, Sim, só nessa região. Ela drena para aquele cérebro e volta Desce. desce. Então, mas aqui na face é sempre ascendente. por sua vez, drena Quer para voltar o essa coração. parte não, nessa nota aqui? A primeira veia que Oi? vimos foi a veia jugular. Oi? Quer voltar essa parte? Volta. Já acabou, já agora é só ver assim. Aqui, né? Relacionadas às veias da cabeça e do pescoço. Talvez você já tenha ouvido falar do triângulo perigoso da face, também conhecido como triângulo da morte. Esse triângulo é uma região da face que se estende dos cantos da boca até a ponte do nariz. O motivo de ser uma área tão perigosa é justamente por causa da drenagem venosa da face. A veia facial, que drena essa região, se comunica diretamente com o seio cavernoso através da veia angular. Saber essa anatomia é muito importante clinicamente, pois qualquer infecção nessa região será drenada pela veia facial e a infecção pode então se propagar para o seio cavernoso, resultando em uma condição séria chamada de trombose do seio cavernoso. O seio cavernoso é um seio venoso do encéfalo que abriga nervos cranianos importantes envolvidos nos movimentos oculares. A trombose do seio cavernoso pode levar ao estrabismo convergente se o sexto nervo craniano, o abducente, for lesionado, à visão dupla ao olhar para baixo, caso o quarto nervo craniano, o troclear, seja afetado, ou a oftalmoplegia, que é a paralisia ou fraqueza dos músculos extraoculares. Uma infecção que se propaga até a veia facial e dali até os seios venosos durais pode ocorrer como resultado de um abscesso facial ou simplesmente após você espremer aquela espinha no canto do nariz ou perto do seu lábio superior. Então pare de espremer essas espinhas. E agora chegamos ao fim da nossa videoaula. Mas antes de terminar, vamos fazer um breve resumo do que aprendemos hoje.
Na videoaula de hoje, aprendemos sobre as principais veias da cabeça e do pescoço. A principal função dessas veias é drenar o sangue venoso até a veia cava superior, que por sua vez drena para o coração. A primeira veia que vimos foi a veia jugular interna. Essa veia drena regiões do encéfalo, do crânio e da cavidade oral, bem como estruturas superficiais da face e do pescoço. Conhecemos as principais tributárias da veia jugular interna, que incluem o seio sigmoide, o seio petroso inferior, as veias meníngeas, o plexo venoso faríngeo, a veia facial comum e as veias tireoides superior e média. Vimos que o seio sigmoide e petroso inferior se unem para formar a veia jugular interna e drenam algumas regiões do encéfalo. As veias meníngeas drenam as meninges que revestem o encéfalo. O plexo venoso faríngeo drena a faringe e a região superficial do pescoço. A veia facial comum drena as estruturas superficiais da face e as veias tireoides superior e média drenam a glândula tireoide. Depois, vimos a veia subclávia, que é uma das principais veias do pescoço. Ela começa como uma continuação da veia axilar na extremidade lateral da primeira costela. Essa veia drena o membro superior e o pescoço. Ela possui 3 tributárias principais, que são a veia jugular anterior, a veia jugular externa e as veias do membro superior. A veia jugular anterior drena algumas regiões do pescoço. A veia jugular externa drena o couro cabeludo e a face. Como uma continuação da veia axilar, a veia subclávia acaba recebendo sangue de todas as veias do membro superior. A última veia que vimos foi a veia braquiocefálica, que é formada pela junção da veia jugular interna e da veia subclávia. A veia braquiocefálica drena a cabeça, o pescoço, o membro superior e a região superior do tórax. Os 4 tributários principais são a veia jugular interna, a veia subclávia, a veia vertebral e a veia torácica interna. A veia vertebral drena a coluna cervical e os músculos pré-vertebrais, enquanto a veia torácica interna drena a região superior do tórax, a parede torácica e as mamas. Finalmente, identificamos o triângulo perigoso da face, ou triângulo da morte, e vimos como as infecções superficiais dessa região podem se espalhar até áreas mais profundas, como o seio cavernoso, o que pode levar à trombose do seio cavernoso. Isso nos traz ao fim dessa videoaula. Nos vemos na próxima vez. Bons estudos!